passada eu prometi que nós íamos ver isto, né? Falar um pouco mais decentemente de Guilherme de Ockham. Não vai dar para pegá-lo na extensão da sua obra, embora ele tenha sido chamado Venerabilis Inceptor, entre outros títulos, o que quer dizer que ele estava sendo qualificado como um que começou, mas não levou a sua obra até o fim, porque realmente ele teve grandes percalços políticos na luta entre o papado e o império. Naquele momento foi muito importante. Ele tomou a posição do imperador e, enfim, havia uma série de questões que estavam postas aí, de nomeação dos padres e bispos sobretudo, e a igreja renascentista, né? Então nós estamos chegando no Renascimento, não se destacou precisamente pela santidade, né? Então, embora essa não fosse a razão do imperador, né? Era tudo político. A igreja já tinha se constituído há bastante tempo, desde a chamada doação de Constantino, mas não foi Constantino que fez, foi Othon, William, que fez a doação territorial para a igreja. Ela se tornou uma potência. Othon, né? É chamada a doação de Constantino, mas não é. Bem, enfim, um imperador do Império Romano do Oriente fez uma doação à igreja e ela se tornou uma potência temporal, com territórios para defender, portanto, com exércitos, né? E tudo aquilo que a gente já sabe da igreja pós-medieval renascentista, que pode talvez simbolizar na figura de Alexandre VI, Alexandre Borgia, e o filho César Borgia e a filha Lucrécia Borgia, com quem, enfim, não vou entrar nesses detalhes de família que às vezes são sórdidos. E por conta disso e por várias outras questões, né, como, por exemplo, a perseguição que a igreja já desde o século XIII movia a ordem franciscana, aí no século XIII especialmente por causa de um papa que não era brincadeira, João XXII, Jacques de Cahors, no tempo em que a igreja católica estava sequestrada em Avignon, não estava em Roma, não estava no Vaticano, e aí uma perseguição muito forte foi desenvolvida contra a ordem franciscana, sobretudo o setor chamado espiritual, que era o dos, vamos chamar que era a esquerda da ordem naquele momento, e que pretendia a pobreza absoluta, pobreza de Cristo, que não tinha nada de seu, não tinha onde recostar sua cabeça, né? Assim era dito, nem a túnica lhe pertencia, enfim. E a grande discussão era se a igreja, então, também devia ser pobre. E isso, em algumas das chamadas heresias, né, levou, os pulsionitas, por exemplo, levou a levar na marra a questão, matar bispos, por exemplo, que eram ricos, ostentavam, eram príncipes. E, naturalmente, isso não ficou bem. Então, e à medida que o tempo passou, o imperador, já agora do Sacro Império Romano Germânico, né? Estamos no 13, o Sacro Império começou ali pelo 10, 9, com Carlos Magno, tomou as dores da ordem franciscana, protegeu, né, os franciscanos, que frequentemente iam ter na corte do imperador para ficar protegidos. E Guilherme de Ockham, que era franciscano, foi um desses, de modo que as vicissitudes
da vida dele acabaram levando a que a obra ficasse meio interrompida, meio incompleta, e ainda assim é uma grandíssima obra e que teve uma influência, que é o que eu pretendo em parte mostrar hoje, uma influência que dura até hoje. Uma influência, vou usar aqui uma preposição, como eu sempre digo, um dia a gente tem que fazer uma metafísica das preposições, porque elas parecem que mudam tudo. Contra ele é que eu estou conduzindo essa recuperação do realismo, mas por motivos que são inteiramente nossos, não tem nada a ver com o espantoso desenvolvimento do pensamento ocamista, do pensamento nominalista, e que eu queria apresentar um pouco melhor agora, exatamente por causa desses efeitos. Já adianto a ideia é que, embora naquele momento, 13 e 14, a potência da resposta realista de Santo Tomás, nós estamos tratando, você se lembra, da questão dos universais, o que vale um conceito, porque é ali que está a verdade. Se um conceito é a palavra que o expressa, né? Se um universal do pensamento, universal da linguagem, não carregarem consigo a verdade do real, então a verdade será uma questão de convenção. Isso Platão já tinha estabelecido, sem dizer a palavra verdade, no Crátilo, de que eu já falei aqui. Agora estou pondo a verdade, não a linguagem, como ele lá tratou. A verdade será uma questão de convenção e, como diria Habermas na nossa época, entre aqueles que podem convencionar, aqueles que podem pactuar, e deixaria, portanto, de ser alguma coisa disponível a todos, né? Que é, em grande parte, a carne do momento de pós-verdade que nós estamos vivendo, né? Não é direto assim, mas quando se diz que a verdade é uma questão da ordem comunicacional, razão comunicativa, razão comunicacional, como Habermas tratou, e que, portanto, a verdade é aquilo que se pactua entre quem pode pactuar, portanto, não é nada de democrático, né? Nós estamos aí no extremo, ou quase no extremo, porque acabamos indo mais longe do que isso, de uma visão convencionalista da verdade, que decorre do fato de que aí está sendo considerado que os universais são convenções, que um conceito é uma convenção, a palavra é uma convenção, pactuada socialmente, culturalmente. Essa questão habermasiana do entre quem pode pactuar não estava posta ali. Mas é, como o Guilherme de Ockham disse, um problema de semiologia. Não é um problema de ontologia, portanto, de relação com o ser. Uma rosa é uma rosa é uma rosa, significa uma rosa não é o conceito de rosa, não é a palavra rosa, não é aí que se contém a verdade, a rosidade, ou o que for, a verdade da rosa. A resposta realista que vem de corpo inteiro em Aristóteles no século IV, motivo pelo qual a gente vai aí. Um dia, já a essa altura, bom, eu vou começar ainda nesse curso, mas ele vai ser empurrado pelo curso que vem. A resposta realista que está ali na sua mais perfeita formulação, digo mais perfeita porque ela é estritamente filosófica, ela não leva em consideração nada mais do que a própria ontologia explorada por Aristóteles na sua Metafísica, o quarto livro, sobretudo, no que nos diz respeito, mas não só. E por que eu estou fazendo esse reparo? Porque a resposta realista foi igualmente dada, e em termos aristotélicos, por Santo Tomás no século XIII. Mas Santo Tomás tinha para si uma vantagem, que foi
a ideia da criação, totalmente indiscutível naquele momento. Não é que ela fosse dogmática e pudesse ser contestada, e ninguém punha em questão, ninguém punha em dúvida que todas as coisas existentes, primordialmente, é claro que uma mesa é construída por nós, né? Mas Deus nos deu essa potência, mas todas as coisas primariamente criadas foram criadas por Deus. Não havia o universo, e o universo foi criado. Claro, isso também precisava ser posto em questão, nada podia não ser posto em questão. Santo Tomás, se o universo era eterno ou moderno, criado, portanto, no tempo, e embora a resposta na direção de ele ser moderno, porque a ideia de criação exige, né, exige tempo. No entanto, isso não foi o suficiente para no final ele não nos dizer que qualquer das duas respostas tinha bons argumentos a seu favor. Embora, claro, a ideia da criação fosse então regente, dominante, não havia dúvida quanto a ela, só quanto ao tempo dela. Mesmo assim, não havia dúvida quanto ao tempo dela. Santo Tomás pôs em questão porque ele não deixou de pôr nada em questão. Era assim que ele funcionava, era assim que funcionava a universidade medieval, formulando questiones e discutindo, questiones disputate, discutindo essas questões. Isso é que fazia o aparecimento do pensamento novo. Era um trabalho colegiado, né, em aula. Aula é a sala, né? De sala de aula, isso é uma redundância. A aula é a sala, né, em que as pessoas estão juntas pensando. Só com essa pequena ressalva, o fato é que Santo Tomás tinha a seu favor a ideia da criação e de que, portanto, nada do que foi criado podia deixar de já ter a sua ideia na mente de Deus. Deus criou segundo as ideias da sua mente. Uma leitura razoavelmente platonizante, não platônica, mas platonizante que Aristóteles está fazendo aí de Deus. Existem as ideias, elas são reais. Platão pararia por aí. E elas são reais porque estão na mente de Deus. E é segundo elas que Deus cria as coisas. E como cria as coisas à sua imagem e semelhança, acima de tudo nós, né, que partilhamos com Deus o intelecto que as outras coisas não partilham, mas todas as coisas são criadas à imagem e semelhança de Deus na medida em que são criadas segundo o modo tomado aqui com todo o seu peso de ser, uma vez que nada não é, nem Deus cria nada, nem Deus cria não ser. Isso já é um alto grau de semelhança. Deus, o sumo ser, assim foi posto a partir da metafísica do Êxodo, né, como depois Etienne Gilson chamou no século XX, aquele Êxodo 3,14. Em nome de quem eu vou falar? Pergunta Moisés a Deus, e ele responde: diga que... Bom, e quem sou eu? Eu sou o que sou. Diga lá, o que é, me mandou. E isso depois permitiu uma leitura grega, né, já da Bíblia judaica, já desse segundo livro da Torá, que é o Êxodo, está em Êxodo 3,14, e a partir daí dizer Deus é o ser é Deus, o que seria impensável, tanto do ponto de vista grego, porque Deus é um ente, ele é causa de efeitos, isso só um ente é. Então, para a visão grega de ser como abstrato, absoluto, um universal, não casa bem. Por outro lado, do ponto de vista judaico, nós herdamos esses dois pontos de vista, para dizer o mínimo, ponto de vista. Do ponto de vista judaico, Deus, o Criador, não se confunde com o vazio de ser, porque ser não é coisa alguma que seja um algo, as coisas são,
As coisas são na medida precisamente em que são, ou seja, na medida em que ser é sua condição de serem. Ser é, portanto, o mais alto, universal, absoluto, abstrato e genérico que Deus não é. Mas feita essa homologia, né, só um instantinho aqui. Tem um negócio aqui, um alerta, sua proteção expirou e tal, mas eu não. Tá. Vou deixar aqui porque eu tenho medo de mexer nessas coisas. Ah, esse não é touch. Tem que ir lá mesmo. Eu não estou conseguindo ver. Está vendo aqui? Eu não estou vendo direito. Pronto. Ah, foi, saiu. Pronto. Sustos que as máquinas dão. Então, feita essa homologia, a interpretação de que, quando se diz que Deus criou todas as coisas à sua imagem e semelhança, Ele as criou na medida de serem. Esse é o máximo de imagem e semelhança, né? A nós Ele criou na medida de sermos intelecto como Ele é, sumo intelecto. Já agora, aqui pelo século XIII, quando Aristóteles entrou firme, não lá para São João, que Deus é amor, a questão intelecto não está colocada dessa maneira, não é bom? Nesse momento em que nós nos encontramos, do século XIII, Santo Tomás tem a vantagem de contar com Deus e com a criação, vantagem que Aristóteles não teve. Então, as coisas foram criadas na medida das ideias contidas na mente do Criador e, consequentemente, reproduzem na imperfeição da coisa existente, matéria e forma, né? Existência, portanto, singularidade, reproduzem a ideia, a sua, contida na mente do Criador, e é por isso que das coisas se pode dizer a verdade. Aquela, vamos botar aspas, definição que acabou ficando para nós, que teria sido a concepção tomasiana de verdade, como adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, decorre deste fato de que o intelecto humano, a mente com a qual nós apreendemos a coisa, é a mente que na coisa apreende sua verdade e conforma-se com ela. Transforma-se o amador na coisa amada, um verso muito bonito de Camões. No fundo a gente podia aplicar aqui, e é uma ideia estranha, é difícil para nós hoje, né? De que no ato do conhecimento em que essa adequação é recíproca, o conhecedor se converte na coisa conhecida, ou seja, há uma comunidade de essências, e por isso é que a verdade pode ser tomada em sentido próprio como absoluta, né? Porque é como que ler na coisa a mente de Deus, ler no universal contido na coisa, in re, a mente de Deus, em que o universal existe ante rem, já disse isso aqui, antes da coisa. Deus podia não ter criado, criou amorosamente, podia não ter criado, mas as ideias são todas dele, as ideias lhe pertencem. Ao criar, criou segundo essas ideias. As coisas contêm, portanto, como sua essência, as ideias segundo as quais foram criadas, e é isso que permite que elas se deem a nós, se nós formos a ela, com o nosso intelecto, que é intelecto à imagem e semelhança do intelecto divino, não intelecto passivo ou formal, como foi a interpretação árabe, né, averroísta do intelecto, que só há um intelecto, o intelecto ativo, que é Deus. Nós, humanos, possuímos um intelecto, é verdade, mas ele é passivo ou receptivo ou formal. Então, ele não participa, por semelhança, do intelecto divino. Não é assim para Santo Tomás, que fez a forte crítica a Averroes nesse livro sobre o intelecto ativo.
Eram os mesmos títulos dos livros de Santo Tomás, criticando Averroes, e Averroes, por sua vez, interpretando Aristóteles. Então, nós, que pelo intelecto participamos do intelecto divino, essa é a máxima imagem e semelhança nossa com Deus. Essa e a pessoalidade, que Deus seja 3 pessoas em um só Deus, quer dizer, a pessoalidade, não a personalidade, não a individualidade, a pessoalidade é fundamental, e essa só nós temos. Então, a pessoalidade e o intelecto são as qualidades que nós temos de imagem e semelhança de Deus, que nos permitem ir às suas criaturas, com o direito de lá chegar e trazê-las para nós, elas tendo o mesmo direito, que apenas não é refletido, de nos levarem a elas, e de haver no meio esse casamento, essa adequação, em que uma coisa se converte na outra. Esse converter-se, naturalmente, precisa de uma longa dedução, que não dá para fazer aqui, mas acho que é intuitiva. A adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, né, significa que não é unilateral a apreensão das coisas, que há uma bilateralidade aí pelo fato de que somos todos criaturas, também nós. Né? Então, essa resposta realista, fortíssima, totalmente descartada hoje, que as coisas possuam em si mesmas a sua essência que as faz serem o que são, mas as faz serem o que são porque elas foram criadas na medida das ideias contidas na mente de Deus, que as faz serem, e consequentemente as faz serem o que são. Então, serem o que são, terem uma essência que intimamente lhes pertence, deriva do fato de que o universal, que está na coisa como esta essência, pertence antes de tudo a Deus. Isso é uma ideia hoje inteiramente irrecuperável, pelo menos no momento pós-verdade em que nós nos encontramos, mas já antes, e aliás muito antes, né? Teve um pequeno deslize em Descartes, vou falar dele em algum momento, mas não quanto a Deus, né? E sendo assim, essa relação entre Deus e as coisas, a nossa relação com as coisas e a nossa relação com Deus se encontram na possibilidade do conhecimento verdadeiro. Então é universal, universal e universal, as ideias de Deus, a essência das coisas e os conceitos que nós produzimos e que se encontram. Aí a ideia de criação de que Santo Tomás dispôs dá uma, vamos dizer, arredonda, né, a estruturação do realismo filosófico que Aristóteles tinha feito de maneira metafísica, brilhantíssima e insuperável do ponto de vista do realismo filosófico, mas sem contar com a ideia de um Deus criador. Essa arredonda o realismo, porque aí não há como fugir dele. Mas isto enquanto durou o acordo entre razão e fé, na forma da filosofia e da religião, o acordo teológico, em que as verdades da fé são regentes, são superiores, porque são dadas por Deus, são reveladas, são obscuras a nós, ao nosso intelecto frágil, né? Sim, frágil, são obscuras, frequentemente contraditórias, e nós então pedimos ajuda à razão que a filosofia carrega, pedimos ajuda para esclarecer e eliminar contradições. Então, esta relação de muita intimidade entre a fé e a razão, entre a religião e a filosofia,
que deixou de ser óbvia também há muitíssimo tempo, desde o Renascimento, desde o século XIV, mas cada vez mais. Tendo notinha de pé de página aqui, quando essa coisa horrorosa, né, que eu tenho, me esqueci o nome das pessoas. Um cosmólogo do tempo de Napoleão foi levar seu sistema, né, cosmológico, de todas as coisas que existem, a Napoleão. Laplace, pronto, Laplace. E Napoleão leu aquilo. Napoleão era metido a entender de tudo, né, inclusive de cosmologia. Leu aquilo, viu, depois chamou Laplace e disse: senhor de Laplace, eu não encontro Deus na sua cosmologia. E Laplace teria respondido: majestade, eu não necessitei dessa hipótese. Então, a obviedade da criação já não está na ciência, como também não está na filosofia moderna. Portanto, o acordo teológico não tem sentido, deixou de ter sentido. E a saída da Idade Média pelo Renascimento, de que eu já falei aqui tantas vezes, rapidamente repetindo: ok, Deus existe, é claro, e é o Criador de todas as coisas, mas a isso nós não temos acesso. A isso nós não temos acesso. A nossa razão finita não tem acesso a esse absoluto incompreensível. Então vamos cuidar das criaturas, vamos cuidar do homem, da natureza. E daí saíram depois a filosofia moderna, do humanismo, e a ciência moderna, do naturalismo, renascentistas. Então o acordo teológico se esboroou. Ora, Guilherme de Ockham é um filósofo do século XIV. Ele é, como eu disse na aula passada, frequentemente tratado como o último medieval, o primeiro moderno, né? Porque ele está depois do momento em que a obviedade do acordo, do equilíbrio tenso, sim, tenso, mas do equilíbrio entre razão e fé, que regeu 13 séculos da nossa história filosófica, portanto metade dela inteira. Se nós pensarmos do 6º a.C. ao 20, ainda estamos no começo do 21, não é? São 26 séculos, 13 foram regidos por esse acordo teológico, que a pequena escola dos averroístas latinos derrubou. Pequena escola, realmente. Santo Tomás, numa introdução a um tratado de teologia, disse: bom, e é bom me seguirem nisso. E possivelmente ele estaria se referindo à maneira como ele tratou no livro dele, Doente e da Essência, a relação entre essência e existência, que resolveria a questão da diferença entre razão e fé, que no século XIII era considerada como uma diferença real. Ele deu uma solução para essa diferença real, quando botou a criação entre, né? E disse lá, ó, se não me seguirem, eu suponho que nisso, vamos acabar caindo num averroísmo, e Averroes era o inimigo, uma interpretação averroísta de Aristóteles, seria uma catástrofe, latino, porque aqui é na Universidade de Paris, e daí para fora. E dois pequenos filósofos, Boécio de Dácia, o outro de cujo nome eu me lembrarei ou não daqui a pouco, pequenos filósofos que nunca tinham sido averroístas, de repente acharam que podia ser uma boa. Siget de Brabant e Boécio de Dácia, que nós talvez nem registrássemos nas histórias da filosofia, se não fosse o fato de que eles
quem sabe alertados por esse, quase entre parênteses, de Santo Tomás, nessa introdução ao Tratado de Teologia, não tivessem ido especular o que poderia ser um averroísmo latino. E em que eles acabaram indo dar? Da ideia da dupla verdade, que Averroes não desenvolveu. Essa ideia não está em Averroes, mas eles a desenvolveram antitomistamente, então, como se fosse um averroísmo, e que se enuncia mais ou menos assim: eu digo pela razão algo e digo pela fé o seu contrário, sendo o seu contrário uma das duas proposições tem que estar errada, como eu tenho sempre dito aqui, podem ambas estar erradas, não podem, ambas estar certas. Se há contradição, pelo menos uma está errada. Mas de uma para outra eu não posso decidir qual está errada e qual está certa. Só um observador externo, totalmente externo, que seria Deus, só um observador totalmente externo poderia dizer esta está certa e esta está errada. Porque, segundo o ponto de vista da fé, aquilo que eu digo pela fé, por exemplo, que houve ressurreição, está certo. E demonstra-se a partir do dogma da dupla natureza de Jesus. E, portanto, da possibilidade de morrer e não morrer simultaneamente, como homem e como Deus. Do ponto de vista da razão, regida pelo princípio de identidade, o que é, o que não é, e da não contradição, não se pode atribuir a alguma coisa um predicado e o seu contrário ao mesmo tempo, ou bem morre ou bem não morre, não é possível morrer e não morrer, portanto não houve a ressurreição. As duas demonstrações são rigorosas e cabais, no entanto são opostas e uma está errada. Então, sem terem tido a altura de pensamento de Santo Tomás, ou 8 séculos antes, do século V, de Santo Agostinho, de todos os grandes nomes, né, dos filósofos teólogos que rodaram por aí, Alberto Magno, Gregório de Nissa, Gregório de Nazianzo, enfim, alguns grandes, realmente, grandes, Escoterígena, né? Sem terem, mas nem por perto, nem de longe, à altura desses grandes filósofos teólogos, eles puseram a filosofia e a teologia, ou a razão e a fé, mais precisamente a razão e a fé, digo pela razão, digo pela fé, em oposição inconciliável. Não é possível decidir a não ser por uma preferência. Chamo a atenção para esse digo pela razão, digo pela fé, significa estou pondo a questão da verdade na dimensão do discurso. Isso será francamente moderno, isso não é medieval, isso não é propriamente teológico, apesar de toda a lógica terminista, proposicional de Aristóteles que Santo Tomás recolheu, né, e que nos fala de discurso, nos fala de proposições, mas o eu digo não é uma ideia medieval. Eles estão aí começando a romper sem perceber, a romper com o arcabouço, a carapaça medieval, em que não sou eu que digo, é Deus que dá. A verdade não é o que eu digo, é o que Deus dá e eu leio nas coisas. Essa é a resposta realista. Então, esses pequenos filósofos que se opuseram a Santo Tomás, hipoteticamente seguindo Averroes, mas que nem mesmo Averroes seguiram, porque essa que é a sua principal tese, a da dupla verdade, a das duas verdades, não é uma tese averroísta. Alain de Libérat, que é o grande, está vivo, no Colégio de France, é o grande estudioso de Averroes, de Alberto Magno, que é o professor de Santo Tomás, de Santo Tomás, né, da filosofia e teologia medievais, extraordinário pesquisador,
garante isso, e garante com bons argumentos. Não está em Averroes a teoria das duas verdades, né? De modo que o averroísmo latino sequer foi um averroísmo, foi um acontecimento na ordem do saber, como Foucault diria, um acontecimento na ordem do saber, porque ele desestruturou a relação que, embora tensa, era complementar, concorrencial, antagônico, mas complementar entre razão e fé. Isto já estava desequilibrado no século XIII, essa relação, eu já disse aqui, entre a Faculdade de Artes, ali na base, como se fosse o ciclo básico, né, que era a Faculdade de Filosofia, isso da Universidade de Paris, e a Faculdade de Teologia, de onde se saía doutor, era aquela que se ambicionava, teologia, direito e medicina, mas teologia, sobretudo, havia um diferendo sério, que é como se fosse uma diferença pré-inconciliável, porque ainda não era, entre razão e fé. Eu falei naquele estatuto de autorregulamentação, brinco sempre, era o CONAR da filosofia, né, dos publicitários, que tinha aquela estrutura. Se numa questio, numa disputatio, você sentir que vai entrar na questão teológica, evite. Se não puder evitar, contorne. Se não puder contornar, minta. Isso está lá nesse estatuto de autorregulamentação. Quer dizer, não entre no domínio dos teólogos, porque você vai esbarrar com a razão na fé. Não deve. Mas o acordo estava ali. Santo Tomás foi as duas coisas. É muito difícil desentranhar da Suma Teológica só a filosofia, ou só a teologia sem seu substrato, o adjutório filosófico, e elas se manterem de pé. Mantém-se, porque ele foi um pensador extraordinário, mas sem a potência explicativa total, sistêmica, que na Suma Teológica se contém. Então, Santo Tomás andou nos dois caminhos, mas já havia aí um mal-estar, se não entre a filosofia e a teologia, entre os filósofos e os teólogos. Houve em 1250, em 1270, perdão, em 1277, condenações que chegavam à ordem das 200 teses, pelo bispo de Paris, alimentado pela Universidade de Paris, de teses heréticas, sobretudo dos professores da Faculdade de Artes, embora Santo Tomás não tenha escapado também de ter algumas das suas teses condenadas, né? Tá bom, então havia aí essa instabilidade. Santo Tomás viu isso, e Boécio de Dacia e Sigé de Bradon liquidaram essa convivência que já se fazia conflituosa, mas ainda estava ali presente. Estou convencido que não de maneira intencional, esse não era o projeto deles. O projeto deles era dar uma melhor resolução à questão do que Santo Tomás tinha dado. Não estou nem convencido de que este fosse o projeto explícito deles. Mas como a solução de Santo Tomás era tão difícil que nem os tomistas a seguiram, eu já apresentei aqui, só vou lembrar um lance, né? É que a base dessa hipótese de Santo Tomás é que permanentemente Deus está dando a essência, que é o conjunto de matéria e forma que se contém na sua mente. A mente de Deus, portanto, não é mais pobre do que as coisas que existem e que são compostas de matéria e forma, e a mente de Deus só teria a forma, que é a essência. Não, ela tem a matéria e a forma. Tem a forma, quer dizer, a essência, como se chamava, né? Mas em termos aristotélicos, a forma, o princípio de universalização, e a matéria, não na sua consistência, mas na sua potência. De modo que quando ele
cria alguma coisa, ele a cria como um composto de matéria e forma, porque ele possui como essência o conjunto complementar de matéria e forma. No ato da criação, ele acrescenta um chamado suplemento de existência à essência que se contém na sua mente, e esse suplemento de existência é o ente, as coisas que são. O livro em que ele trata disso chama-se Do Ente e da Essência. Ora, essa ideia de suplemento de existência implicaria, assim foi pensado, que Deus cria permanentemente, porque a todo momento que algo de novo entra na existência, não algo técnico, porque isso é o que nós fazemos, né? Algo, vamos chamar, para simplificar um pouco extremadamente, um pouco grosseiramente, algo natural, né? Algo que você possa dizer pertence à criação. Toda vez que algo novo entra na existência, Deus está de novo criando, atribuindo um suplemento de existência à essência que lhe pertence. E isso criava um número de embaraços tão grande que os tomistas, os discípulos de Santo Tomás, não levaram adiante essa resposta. Talvez Sigé de Cambon, Boécio de Dácia, quisessem escapar dessa cilada tomasiana, né? Não estou certo de que eles tivessem a consciência de ser essa sua intenção, se é que era, né? Mas o acontecimento é que quando eles botaram a si mesmos e ao que eles dizem, digo pela razão, digo pela fé, em jogo, razão e fé deixaram de ser compatíveis. Eles eram pequenos filósofos, mas os filósofos do século XIV, Duns Scotus e Guilherme de Ockham, levaram adiante, sem que o averroísmo latino fosse a referência deles, levaram adiante essa cisão, acho que a palavra não é excessiva, entre agora teologia e filosofia, sequer se trata mais de razão e fé, potências humanas, potências da cultura, filosofia e teologia. E em Duns Scotus nós encontramos essa ideia extraordinária, é que a teologia trata das coisas práticas, enquanto a filosofia trata das coisas abstratas, dos universais. Guilherme de Ockham foi por aí também. Então, ali no século XIV, essa complementaridade tensa que regeu meia história da filosofia, regeu 13 séculos, do primeiro, do momento da contração greco-judaica em território latino, ao 13 de Santo Tomás. A regência foi a desse acordo entre razão e fé, que são as pedras fundamentais da nossa cultura, como teologia, o acordo teológico. No século XIV cessou. Isso se espalhou pelo XV e XVI, foi o grande feito dos humanistas e dos naturalistas do Renascimento. Dos naturalistas significa daqueles que deixaram florescer a visão nova, as ciências novas, como Galileu depois chamou, a visão nova da realidade contida na ciência, sem teologia, de Copérnico no século XV, o heliocentrismo, etc. E os humanistas, que discutiam religião, mas discutiam religião na esfera da política, por exemplo, a tensão e complementaridade entre o grande Erasmo de Roterdã, portanto, holandês, dos Países Baixos. Os holandeses não querem mais que a gente chame de Holanda, e tem toda a razão, porque a Holanda são duas províncias dos Países Baixos. O país não é a Holanda, né? Então, bom, os Países Baixos. E Thomas Moros, Inglaterra, aquele que perdeu a cabeça, foi decepado por Henrique VIII, porque não aceitou a anulação do casamento de Henrique VIII com
Ana Bolena por causa com Catarina de Aragão, para poder se casar com Ana Bolena, porque ele não conseguia ter filho homem com ela e precisava. Bom, enfim, aquelas coisas todas. A discussão entre Thomas Moros e Erasmo de Roterdã envolvia política e antecipava dessa maneira o que viriam a ser depois os chamados publicistas, quer dizer, aqueles intelectuais humanistas que intervinham com o pensamento na cidade, né? Que deram depois os enciclopedistas. E aí pronto, é uma história que mais ou menos a gente conhece, vê a Revolução Francesa, né? Essa história já nos é mais próxima. Mas então ali, no Renascimento, ao qual pertence Guilherme de Ockham, que no entanto é um filósofo medieval e também não é um filósofo medieval. E a marca fundamental de não ser um filósofo medieval é que a resposta à questão dos universais que ele deu é incompatível com o acordo teológico que regeu tanto a patrística da Antiguidade Tardia, que veio até o século V, do poderoso neoplatônico Santo Agostinho, e se estendeu depois por mais uns 3 séculos de repetição, e o pensamento medieval, que ali pelo 9, onde apareceu o que até hoje ainda se chama o milagre filosófico de Scoto Erigena, né, que apareceu, como dizem os historiadores, no meio de um deserto filosófico, e de repente aquela brotação é um pensamento de grande potência, né, século IX, e daí em diante, pensamento que aí propriamente a gente pode chamar, deve chamar de medieval, onde veio a se estabelecer e a brilhar a escolástica, a produção do pensamento na escola, de que Santo Tomás é o grande nome, século XIII, 8 séculos depois de Santo Agostinho, século V. Quer dizer, essa longa duração, eu não vou dizer que tenha dependido, mas foi virtuosamente atravessada por uma visão realista, mais atenuada ou mais vigorosa, mais atenuada em Santo Agostinho, por exemplo, cujo neoplatonismo podia fazer uma distinção entre ideias e coisas, mas na verdade tratava-se de Deus e do mundo, e a ideia de criação para ele, que era um neoplatônico cristão, estava presente. Não estava para um neoplatônico como Plotino, por exemplo, que era grego, né? Mas para Santo Agostinho, sim. E aí, quando a ideia da criação entra determinantemente, a resposta realista parece decorrer como que necessariamente. Não vou repetir inteiramente, mas Deus cria segundo si mesmo, de modo que si mesmo está presente nas coisas. E é assim que nós humanos as percebemos. E nesse sentido estamos em acordo com Deus quando estamos de acordo quanto às coisas, quanto à sua essência. Isso está mais forte nos aristotélicos, claro. Foi Aristóteles que formulou a grande doutrina realista, né? Mas está nos neoplatônicos também, como Santo Agostinho, desde que cristãos. Quando esse acordo teológico cessa, quando teologia e filosofia se separam, desde o digo pela razão, digo pela fé, até a teologia trata das coisas práticas, é uma ideia extraordinária de Duns Scott, a outra resposta à questão dos universais se põe. Ela já tinha sido antecipada, como eu já disse aqui, no século XI, quando Aristóteles começou a entrar e a beliscar o pensamento, por Rosselino de Compiègne, quando ele disse que as palavras, mas as palavras naturalmente expressam os conceitos, as ideias, né?
que as palavras são apenas flatus vocis, são emissões, são sopros, né, de voz. Não tem outra realidade que não a sua realidade material, não são expressão das ideias. Essas são de outra natureza. Ele desenvolveu, mas não foi um grande filósofo. A grande resposta nominalista veio de fato com Guilherme de Ockham no século XIV, quando a solução, a mediação, o acordo teológico começou a desaparecer. Vamos firmar de novo isso. O acordo teológico não significa que a teologia mandava no pensamento. Significa que por 13 séculos, a teologia ou a religião, que recolhe a verdade revelada, tudo que está no credo, ali a gente devia parar palavra por palavra, desde creio, que levou àquela resposta de que eu gosto tanto de Tertuliano, creio porque são absurdas. Se não fossem absurdas, eu conheceria. Como é que você crê nessas coisas absurdas? Credo quia absurdum. Creio porque são absurdas. Então, esse lugar de crer, né? Creio em Deus Pai, tem que parar de novo. Todo poderoso, tem que parar de novo. Criador de todas as coisas, Criador, tem que parar de novo. Visíveis e invisíveis, parar de novo. Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, aí já é de Cristo que se trata. Gerado e não criado, consubstancial, homoousios, né? Consubstancial ao Pai, pelo qual todas as coisas foram feitas. Mas quem é o Criador então, o Pai ou o Filho? E, bom, todo o credo está embutido de não obviedades, e a religião precisa da razão para esclarecer. Esse precisar da razão é o que constitui a dupla natureza da teologia, que lida com as verdades reveladas, os artigos de fé. O objeto da teologia não é Deus, apesar da palavra teologia dizer isso, não é? São os artigos de fé, os prolegomena fidei, os artigos de fé, que estão todos lá no credo. Lida com os artigos de fé, que são a verdade revelada e, portanto, superior, de maneira racional, de modo a poder compreendê-las. Então, quando se diz, e até hoje se entende, a meu ver, mal, a ideia de que, da Idade Média, a filosofia foi serva da teologia, a palavra serva bate mal no nosso ouvido. O que se está dizendo aí é que a filosofia prestava um serviço à religião, sem o qual a religião seria alguma coisa iniciática da ordem da fé, desvestida de razão. A teologia é a concentração dessas duas dimensões, o acordo teológico. Quando finalmente, lá pelo século XIII, filosofia e teologia começaram a se estranhar, e aí o acordo teológico que envolvia razão e fé, religião e filosofia, né? A teologia era isso. Quando filosofia por um lado, teologia por outro começaram a se estranhar, o acordo teológico estava declinante. Vieram os averroístas latinos, depois Duns Scotus e Guilherme de Ockham, e liquidaram esse acordo, que foi excelente coisa por 13 séculos. E aí, sem a teologia, apesar de Deus e da criação, a resposta realista não se tornou impossível, mas já não se sustenta na obviedade da congruência entre Deus, o Criador, as coisas criadas
entre as quais nós, junto com todas as coisas, que partilhamos com Deus o intelecto e partilhamos com as coisas o ser, o sermos todas criaturas. Então, isso que estou propondo, a essência da resposta realista cristã, perde evidência, não fica falso, mas perde evidência quando a conexão entre filosofia e teologia vai se esvaindo, e se pode dizer que a teologia trata das coisas práticas, e o que trata das coisas teóricas, vamos dizer assim, né? Dos universais, portanto, do que vale um conceito, onde se encontra a verdade, é a filosofia. Continua se tratando aí da verdade. É da verdade que se quer saber, é sempre da verdade que se quer saber. Assim tem sido até esse momento de pós-verdade em que nós nos encontramos. Das maneiras mais estapafúrdias, às vezes, das maneiras mais fora da linha, mas tem sido sempre da verdade que se tratou. E quando a teologia e a filosofia se separaram, continuou-se a tratar da verdade. Nada de extraordinário nisso, os gregos trataram da verdade sem ser por via teológica. É verdade, Platão e Aristóteles conceberam Deus. Aristóteles até lhe deu um lugar de muita preeminência na sua metafísica, no livro 12 da sua metafísica. Chegou a dizer num certo momento que era o livro mais importante daquele coletivo de livros que depois se chamou Metafísica, mas a palavra ele usava, a palavra metafísica, né? Sim, mas a ideia da criação não estava aí. De modo que, embora se chame esse livro 12 de Aristóteles de o livro da teologia, teologia não está aí no sentido cristão. Então é verdade, Platão e Aristóteles trataram de Deus, mas não como Criador. No máximo, como Platão tratou no Timeu, como a alma do mundo, ou Aristóteles como responsável pelo equilíbrio, pela ordem. Mas o mundo, o universo, o cosmos, Heráclito estava mantido, o mesmo em toda parte, nenhum homem e nenhum Deus o fez, mas era, é e será, para a eternidade aqui, era, é e será, um fogo sempre vivo, que se apaga a intervalos, se acende a intervalos, era, é e será, nenhum homem, nenhum Deus o fez, quer dizer, não foi feito. Essa que é a compreensão grega, tratou pela filosofia da verdade o tempo inteiro, eles que inventaram, aliás, né, esse regime para a filosofia como sistema de linguagem desentranhado do ethos grego, né, e que produziu os regimes de verdade que nós conhecemos, não devem nada nem a Deus nem à criação. De modo que se tivesse continuado, que se tenha continuado a tratar da verdade depois que a resposta realista caiu, não tem nada de extraordinário. O realismo não tem o monopólio da verdade, mas muda-se agora eu ia dizer algoritmo, mas não é, muda-se agora de referencial. Então, qual é a ideia de Guilherme de Ockham? Tudo que eu disse até agora foi para situar Guilherme de Ockham, tratá-lo um pouco mais decentemente, né? Porque ele entrou na aula passada assim, um pouco como Pilatos no credo. Ele está situado agora, tanto temporalmente quanto questionadoramente. Não era, eu estava querendo inventar um neologismo aqui, questionamente, né? como questão. E o que ele dizia era, ele não usou essa frase que eu vou dizer agora, né?
A teologia trata das coisas práticas, ok? Dan Scott disse isso. E, portanto, não é de lá que nos vem o fundamento para a compreensão da verdade. E isso quer dizer, trocado em miúdos, de novo, eu estou interpretando Guilherme de Ockham, não é um curso sobre Guilherme de Ockham, não temos que ir aos textos dele. Isto significa que, para a compreensão da verdade, nós não contamos mais com Deus e a criação. É claro que há Deus, é claro que todas as coisas foram criadas, mas nós, pela filosofia, que é o que trata da verdade, dos universais, portanto dos conceitos, das palavras, com as quais nós temos a pretensão, os quais nós temos a pretensão de dizer a verdade das coisas, né? Isso não deflui de Deus pelo ato da criação, nos pondo em comunhão com todas as coisas criadas. Existem as coisas, indubitavelmente, elas foram criadas, mas nós não temos o que fazer com a criação para legitimar as coisas. Elas estão diante de nós, e esse é o sentido de uma rosa é uma rosa, é uma rosa. Elas estão diante de nós como aquilo que elas são e nós não sabemos. A resposta realista à pergunta como é que nós podemos ter segurança de que o que dizemos das coisas, e dizemos porque pensamos delas, é adequado a elas, ou seja, é sua verdade. Essa pergunta se tornou agora difícil de responder, porque não conta mais com o redondo do Criador, a criação, as criaturas, entre elas nós, junto conosco todas as coisas, a imagem e semelhança, que dá o substrato, né, vamos chamar, a ideologia da resposta realista. Não dispomos mais delas. Então, como é que nos relacionamos com as coisas? Como é que nos relacionamos com as coisas que estão agora qualificadas pela sua estrita singularidade? Nada, portanto, daquilo que Aristóteles nos ensinou, Santo Tomás retomou, de que as coisas, substâncias, ousia, são sempre, não há exceção para nada nem para Deus, são sempre nem para Deus nem Aristóteles, né? Um composto de forma e matéria, em que a matéria é o singular, responde pela individuação. Volto aqui à nossa chave. Essa chave é individuada em relação a todas as outras chaves. É individuada também em relação ao chaveiro. Ela não é um chaveiro na medida em que o que a qualifica diferencialmente, isso é o que se chama matéria, é o diferencial, é o individual, é o singular. Agora vamos usar a palavra singular. Isso é singularmente, isto é singularmente em relação a todas as outras chaves igualmente singulares, porque essa é pequena, tem aqui um verde que as outras não têm, é de metal, existem chaves de plástico, né? E no entanto são todas chaves. Por quê? Porque esta coisa que se apresenta a nós na sua singularidade, que eu tenho aqui na mão, e só tenho essa, contém em si mesma, é Aristóteles, relido por Santo Tomás depois, aí entra a criação, contém em si mesma o princípio de generalidade que vale para esta chave e todas as outras que não estão singularmente aqui. Então, todas as coisas, o que é? A pergunta, se fizesse a Aristóteles assim, a queima-roupa, Aristóteles, o que é que é? Ele possivelmente responderia, ousia.
essa palavra que foi interpretada, entendo que bem, interpretada latinamente como substância, quer dizer, o que se substá, o que se segura em si mesmo e se sustenta, o independente. Substância. E toda substância é composta de forma e matéria. Bom, vivemos longamente disso. E o que Guilherme de Ockham nos diz agora é que tudo que nós podemos dizer das coisas é a sua singularidade. A ideia de que essa singularidade é habitada por uma generalidade, tal que, para conhecer a verdade disto aqui, nós vamos ter que ir extraindo o que ela é singularmente. Por exemplo, que ela é pequena em relação a chaves grandes, que ela é serrilhada em relação àquelas chaves redondas que só tem uma ponta, que ela tem esse verde, que ela é de metal. Nós temos que ir retirando tudo que há de singular para ficarmos só com o geral, que é o conceito de chave, que se expressa na definição e dá o nome chave, que depois, comparando com isto aqui, nós podemos dizer isto é uma chave. Esse processo de abstração, de ir deixando o balão subir na direção do universal, jogando fora lastro, jogando fora a singularidade, é o processo de Aristóteles, muito simplificadamente apresentado aqui. Não é de modo nenhum o de Guilherme de Ockham. Guilherme de Ockham diz: tudo o que nós temos diante de nós é singular e estritamente singular. A noção que já havia na Idade Média de istidade, exeitas, né? Istidade, isto aqui é o que há. Não é uma generalidade de issos, é isto aqui. E isto é um singular. Não pode ser mais do que um singular. Se for mais do que um singular, ou seja, se houver nele generalidade, nós regrediremos, porque essa altura está começando a sair da Idade Média, nós regrediremos a visão realista, cujos fundamentos estão se esboroando, cujas inconsistências já foram explicitadas fragilmente pelos averroístas latinos, não que Guilherme de Ockham os levasse em consideração, mas nós estamos fazendo aqui uma história que vem até o nosso tempo, é preciso levá-los em consideração. Ou, melhor ainda, como disse meu colega dele, Duns Scotus, a teologia não está entrando aqui para nada, portanto, Deus e a criação não nos ajudam a encarar isto aqui. Isto é pura singularidade, precisamente isto é isto, e não um aquilo que vale para todos os istos, um aquilo que é então um universal, o conceito de todos os istos, não disto, só isto, mas de todos os istos, que anula então a istidade, que vale para todos, isto aqui, que no ponto de partida nos foi importantíssimo, para Aristóteles, o indivíduo, né? Depois foi sendo progressivamente banido, de modo que no retorno, Aristóteles, de modo que no retorno do conceito à coisa já não está mais lá, como isto. Se é de Platão e Sócrates que se trata no ponto de partida, as diferenças individuais entre eles, que Platão tem ombros largos, como homoplata, o Platão quer dizer, né? O nome dele era Aristóteles. Então Platão, o atleta, e fosse alto e forte, e Sócrates, ao contrário, fosse baixo, um pouco barrigudo, tivesse os olhos proeminentes, exorbitados, né? Essas diferenças individuais são importantes, porque é o que me permite avaliar que há uma diferença entre Platão e Aristóteles. E, no entanto, eu os ponho um frente ao outro, e há aí uma
suposição de que eles têm alguma coisa em comum. Mas para achar essa coisa em comum, Sócrates vai sumindo e Platão também. E o que resulta no final é homem. E eu vou voltar dizendo que Sócrates é homem, não que Sócrates é Sócrates. Que Platão é homem, não que Platão é Platão. Para Guilherme de Ockham, só há Platão e Sócrates. O conceito homem é, como ele diz, um problema de semiologia, de organizar a relação entre as palavras e suas abstrações conceituais. É um problema de lógica, e ele desenvolveu fortemente uma lógica, né? E um problema de gramática, ou como ele chamou de semiologia, que foram fortemente desenvolvidos por ele, porque é aí que está a resposta nominalista. Trata-se disso aqui, gramática e lógica. Em relação às coisas que são estritamente singulares, não há conceito nem palavra que dê conta. O mesmo Alain de Libérat, que eu citei há pouco, tem um livro precioso, se chama Guillaume le Singulier, Guilherme o Singular, né? Sim, ele como singular, na medida em que ele foi o primeiro pensador poderosamente nominalista, mas também o singular no sentido de que para ele as coisas são o que são na sua singularidade, não há generalidade alguma nas coisas, as coisas não são habitadas por nada de universal. Como é então que eu tenho acesso a elas? Pela intuição. Essa é uma resposta extraordinária, está inteiramente na contramão de toda a filosofia. Os estoicos trataram de intuição. Os estoicos desenvolveram uma gramática da significação, diferente da lógica dos termos de Aristóteles, que prevaleceu, né? Uma gramática da significação onde a intuição inicial, que depois vai para a memória, de modo que quando de novo alguma coisa se apresenta, nós temos a lembrança dela, até que se chegue ao universal, está lá, né? Mas os estoicos, século III a.C., foram até II depois, mais ou menos, foram bem recebidos pelo cristianismo, como eu já disse aqui. A ética estoica era bastante afinada, né, com a ética cristã, mas isso morreu. É no Renascimento que eles vão ser reencontrados, os estoicos e, sobretudo, os epicuristas, porque esses desapareceram mesmo, esses foram trucidados, porque eles botavam o prazer como a felicidade e tal. Esses a igreja eliminou. Os estoicos não foram eliminados. Cícero, Sêneca foi um quase cristão, né? Corria, aparentemente é uma lenda, que ele teria conhecido São Paulo e que teria tido até uma correspondência com São Paulo. Essas cartas nunca apareceram. Que é bem semelhante, realmente, pela ética, né? É bem semelhante ao pensamento prático, né? Não abstrato, cristão. Então lá sim, eles pensaram em intuição. Fora isso, a ideia de intuir, quer dizer, de ir dentro, em vez de trazer para dentro, representar. A palavra representação é do século XIV, ela só vai aparecer agora, né? Mas de diferentes maneiras, usando outras palavras para não haver confusão, nós podemos dizer que em Platão havia uma teoria da representação, só que ela era ao contrário, era de baixo para cima, se chamava de participação. As coisas participavam das ideias, sem o que não se sustentariam. Na sua singularidade não se sustentariam, seriam meramente simulacros.
palavra de Platão. É muito cara aos pós-modernos da nossa época, mas é de Platão. E tem Aristóteles com a ideia de, não só a ideia, o método, né, de abstração. A abstração é uma subida da coisa singular, usando as suas dimensões generalizantes até o conceito. E aí se poderia dizer que o conceito representa as coisas no que elas, coisas, têm de genérico, de, portanto, representável pelo conceito. Então, essa predominância do racional, vamos chamar assim, rasamente, foi o constante, com essa pequena exceção dos históricos, foi o constante da história da filosofia inteira. O que Guilherme de Ockham está dizendo é a ontologia, portanto, a nossa relação com as coisas, que responderia a pergunta: o que é ser? Isso está posto na nossa relação com as coisas, foi assim que Aristóteles pôs, né? A ontologia é breve assim, nós intuímos as coisas, pronto, passemos adiante, porque o resto é conceito, é palavra, e isso está na gramática e na lógica. Mas intuição, e aí é o extraordinário, não apenas sensível, com essa os filósofos anteriores poderiam concordar, com a ressalva de que a intuição sensível não nos diz o que as coisas são, porque é meramente sensível. O que Guilherme de Ockham propôs foi que simultaneamente à intuição sensível ocorre a intuição racional. Então, nós intuímos a coisa na sua singularidade, nenhuma generalidade. Por isso podemos dizer que uma rosa é uma rosa, mas não remeter rosa ao conceito de rosa ou à palavra rosa. Uma rosa é uma rosa, sabemos disso como? Intuindo-a só sensivelmente, ou seja, só o vermelho e o espinho dela, não, também racionalmente. Com isso nós conhecemos a rosa? Não, nós a temos em nós como uma singularidade com a qual, a rigor, nós não temos nada que fazer. Aí está acabada a curtíssima ontologia dos nominalistas. É só isso. E já é bastante, porque no nominalismo subsequente, que não necessariamente usou o nome de nominalismo, isso que eu botei aqui, a ciência moderna, né? A ciência moderna que foi intensamente nominalista, a gramaticalização do real, que foi depois produzida na época moderna, 17 em diante, não se dizem nominalistas, não, essa questão não está mais posta pela filosofia, né? Mas o nominalista Guilherme de Ockham tem esta pequeníssima ontologia. Temos das coisas que são puramente singulares uma intuição simultaneamente sensível e racional. Ponto. Passemos a outra coisa. Como é que se organizam os universais? Uma palavra, questão de gramática. Um conceito, questão de lógica. E a esse conjunto ele chamou de semiologia, problema de semiologia. Então, trata-se agora dos termos, como os termos se relacionam, quais são as regras segundo as quais o discurso se produz corretamente e não tem nada a rigor a ver com a singularidade da rosa. Mas a singularidade da rosa é tudo que a rosa tem, ela não tem em si generalidade nenhuma, de modo que os universais, mesmo que use o nome rosa, que haja ali um conceito, rosa, não são nem o nome nem o conceito da rosa singular, porque são universais, não são singulares. Então, essa quebra da estrutura do realismo, que estava na conjunção entre, pelo menos, as coisas possuírem sua própria essência e a razão humana ser capaz de apreender essa essência.
mesmo que não se arredondasse, como eu fiz aqui, para o realismo, chama de puro, o grande realismo, em que Deus entra, a criação, tudo aquilo de que eu falei mais no começo da aula, né? Mesmo sem isso, pelo menos uma relação de relativa homologia entre as coisas e o intelecto, que estão na definição, essa homologia, na definição, adequação da coisa ao intelecto, do intelecto à coisa, pelo menos isso teria que haver. Não há adequação no nominalismo. A singularidade da rosa não é correspondida pela universalidade da palavra rosa, um universal de linguagem, ou do conceito rosa, um universal de pensamento. Eles funcionam para falar e pensar. Isso antecipa demais o pensamento moderno. Descartes, que eu não sei se leu, estudou, Guilherme de Ockham, se reconheceria bem aí, sem a grandeza da singularidade das coisas singulares, da rosa. Porque para ele, Descartes, tudo que está aí fora vem pelos sentidos e nos engana. E, portanto, é preciso duvidar de tudo. O Guilherme de Ockham não precisava duvidar de nada. Ele sabe que as coisas são singulares, agora que elas são. Mas não enganam nada, elas são singulares. A enganação estaria em considerar que na sua singularidade se contém alguma universalidade. Não se contém. Então, a lógica e a gramática de Guilherme de Ockham, extremamente refinadas, que às vezes me lembra a semiótica peirciana, a árvore de complexidade dos signos, sim signos, sim signos, etc., né? De Peirce, que é francamente um nominalista, né? Na sua gramática, na sua linguística, que é uma lógica, né? Tem antecipação ali em Guilherme de Ockham. É muito complexa para quem está no fluxo da vida, acostumado pelo senso comum de que isto aqui efetivamente e é mais do que sua singularidade, porque eu apreendo para mim isto, mesmo sem grandes filosofanças, eu apreendo para mim isto quando eu digo é um pilô. Não preciso desenvolver o conceito de pilô, me basta talvez a sua utilidade pilotista, essa com a qual eu escrevi aqui no quadro, para dizer que eu sei que há mais do que a singularidade pilô aqui, porque ele é alguma coisa para mim, que eu uso. E, por derivação, se eu uso, eu posso saber o que é, posso dizer o que é quando digo para que serve, né? O mais ou menos óbvio, o senso comum, mas já se diz que senso comum é a coisa mais bem distribuída no universo, porque todo mundo considera que tem o suficiente, né? O senso comum nos diz que a resposta realista é a melhor, é a mais verdadeira. Guilherme de Ockham teve motivos, que eu descrevi nessa aula, né? Motivos para aposentar a resposta realista e introduzir esta nominalista, em que tudo se passa na linguagem. E a linguagem, gramática e lógica, não é expressão do ser das coisas, não é expressão da verdade, é na linguagem que a verdade se cria, segundo regras de produção da verdade. Kant ficaria felicíssimo com essa semidefinição que eu acabei de dar, com a qual talvez Guilherme de Ockham não concordasse inteiramente, mas para nós, tendo visto o que aconteceu depois com a filosofia moderna, com a ciência moderna, acho que cabe dizer isso. Então, a passagem occamista pelo Renascimento, ele é do 14. No 15, a ciência
apareceu? A ciência moderna, a ciência de Copérnico. Copérnico observou os movimentos dos planetas e calculou. Foi no cálculo e não na observação empírica a olho nu, porque ainda não usava o telescópio, que depois foi Galileu, já existia o telescópio, mas não era usado para o céu. Depois Galileu assestou contra o fundo do céu e descobriu, né, que o universo é infinito. Copérnico fez as contas, que inclusive não davam exatamente certo, porque, por exemplo, para Copérnico foi a Lua, depois para Kepler foi Marte, ficavam com movimentos retrógrados, às vezes estavam adiante, às vezes estavam atrás do que deviam estar. Deviam estar significa, segundo a conta, segundo a matemática do universo. Deus criou o universo em linguagem matemática, essa era a ideia. E, portanto, calcular é inteiramente nominalista. Calcular permite conhecer o universo. O universo mesmo, na sua singularidade, quando a maçã caiu na cabeça de Newton, nós já estamos no 18, quando a maçã caiu na cabeça de Newton, ele foi conhecer a singularidade da maçã? Não. Dessa singularidade, sem fazer nenhuma ilação de ordem essencialista contida na maçã, ele postulou a teoria da gravidade. A maçã não teria caído na cabeça dele se o chão não a atraísse. Os corpos que são atraídos se atraem na razão direta das massas opostas, na razão inversa do quadrado das distâncias. Isso é cálculo. Então, o que a ciência moderna, e a partir de Copérnico, conhece, não são as coisas na sua singularidade, são as leis que regem o movimento das coisas. As leis, os abstratos, os universais, como se fosse uma leitura da mente de Deus, que não está aí. Mas como ele criou as coisas à sua semelhança, as leis naturais poderiam ser um pouco assim, a impressão digital de Deus na natureza. Mas não é isso que os cientistas estão procurando. Eles estão procurando os invariantes, as leis como invariantes do funcionamento da natureza. E isto se calcula, de modo que as ciências mais perfeitas, as duas ciências novas, como Galileu disse, que eram a astronomia, a matemática aplicada à astronomia e a geometria, a física e a geometria. A mais acreditável é aquela que não depende de experimentação, porque a experimentação faz supor que há nas coisas em que se vai mexer alguma qualidade ou virtude que se reflete depois na mente que a conhece. Então, a mente conhece os invariantes universais. Os universais são da mente. Então, a ciência está nascendo no século XV. Timidamente, Copérnico não publicou o livro dele em vida. Ele sabia o que ele teria para enfrentar aí. Ele teria que enfrentar Aristóteles e a igreja, do qual Aristóteles a essa altura era considerado o filósofo. Mas ele fez um livro circular, circulou muito em Florença, por exemplo, de onde saíram 3 papas em sequência, que leram, que em parte aprovaram. Depois começou a haver uma perseguição, mas o livro só foi publicado após sua morte, e o seu discípulo que o publicou teve seus aborrecimentos, né? Então, timidamente, nesse sentido, começou a aparecer ali a ciência, que era totalmente nominalista, era cálculo, matemática.
quantidade. E o que não fosse quantidade nas coisas devia ser reduzido à quantidade. E o que não pudesse ser reduzido devia ser abandonado. Isso foi o que Galileu disse. Reduzam o qualitativo ao quantitativo. Descrevam quantidade. A frase não é essa. Descrevam quantidade. Porque essas têm relação matemática. Se algo se apresentar de ordem qualitativa, de que se possam extrair os elementos quantitativos e largar os qualitativos, faça, porque esses podem ser descritos matematicamente em fórmulas. O que se apresentar como puramente qualitativo, vamos dizer os sentimentos, sonhos, o que for, despreze, abandone. Isso não pode ser objeto de ciência. Então, essa matematização, que nas palavras e as coisas, Foucault chama matesis, aí o radical é matemática, a matesis universalis, quer dizer, por tudo em regime matético, em regime matemático. Isso valendo para todos os saberes, eu não dizia ciência, né? Para todos os saberes, mesmo os não matemáticos, mesmo os não científicos. Era uma forma de classificar de ordem matemática, mesmo quando não era baseada em números. Então, esse espírito decorre do movimento de Guilherme de Ockham. Dizer que é uma descendência de Guilherme de Ockham, que Copérnico é um ocamista, ou Galileu ou Newton, e depois, como se vai ver, eu não botei aqui filosofia, botei só a ciência, mas a filosofia moderna também, como se vai ver em Descartes, por exemplo, uma espécie de matesis filosófica, em que não se vai às coisas para aprendê-las, pelo contrário, toma-se a máxima distância possível. Não se há de dizer que Descartes foi um ocamista, mas houve a partir do Renascimento, e que atravessou pelo menos o primeiro moderno, séculos XVII e XVIII. E acredito que o segundo moderno, também o século XIX, em que a ciência positiva, a ciência que descreve quantidade, se tornou regente, ficou sendo dona da verdade. É verdade também que o século XIX é o século da história e de uma pujança filosófica, chamado romantismo alemão, que se opõe ao iluminismo europeu dos séculos XVII e XVIII, sobretudo o iluminismo francês, e aí tem certos elementos, vamos chamar de qualitativos, que vai se tratar do infinito, sujeito infinito, conceito absoluto, né? Fichte, Schelling, Hegel, enfim. Mesmo Nietzsche, o eterno retorno do mesmo, né? Mas vamos ver, se nós passarmos por lá, se eu pretendo passar rapidamente, porque não é o objeto do curso, né? Esse momento do curso está para dizer que, quando Guilherme de Ockham se opôs ao realismo, na sequência, a ciência e a filosofia, pelo Renascimento, a Idade Moderna, chegando à nossa época, isso é o que nós temos que ver aqui, os pós-modernos, e o momento da pós-verdade em que nos encontramos, foi uma nominalização do pensamento via uma gramaticalização do mundo, como se o mundo fosse um conjunto gramatical de sujeito, verbo e predicado. Por isso, diretamente dado à ciência, e não mais essência, substância, matéria e forma, como no aristotelismo, e para o que nos diz respeito aqui na questão dos universais, no realismo. Vamos sempre lembrar, eu estou tentando fazer um regresso ao realismo, sem virar aristotélico, e depois dando aquele rebatimento sobre a cosmologia contemporânea, que me parece ser o máximo de realismo possível. E aí ver como é que
de lá para trás, fazendo mediações de que eu não disponho absolutamente, nós possamos vir desse global, que é a totalidade do que há, e que há mesmo, realmente, de que essa ciência de ponta, que é a cosmologia, trata, para o local, do global ao local, que é uma grande questão da nossa época, e o local é esse, que nós estamos pós-modernos e pós-verdadeiros, embaraçados num universo humano distópico e opinativo e narrativo, etc. Essa aplicação não pode ser feita mecanicamente, mas o caminho é esse. Então estou aqui só para justificar, não sei se justifiquei, mas disse pelo menos, que a partir de um certo momento, que se situa no século XIV, que tem Guilherme de Ockham como patrono, a filosofia e a ciência, sobretudo de maneira muito explícita a ciência, porque ela foi se fazendo regente pela época moderna, nominalizaram-se e gramaticalizaram o mundo. O sentido dessa nominalização e gramaticalização nós vamos tratar, Ana, nominalização e gramaticalização na próxima aula, para ver se, formulada dessa maneira a questão que nos envolve, que é a rigor a questão dos universais, podemos agora, compreendendo o momento em que nos encontramos, mas para isso talvez tenhamos que avançar um pouco mais aqui para os pós-modernos e para a pós-verdade, acho que sim, acho que precisamos ir para aí ainda, para então sim poder olhar para Aristóteles e o que ele fez, sem que isso seja uma mirada melancólica para o passado e dizer, olha, meu tempo era melhor, meu tempo sendo o de Aristóteles e as suas derivações até Santo Tomás, 17 séculos depois. Então, me parece que sim, que eu vou ter que avançar ainda, né, um pouco nessa nominalização, gramaticalização do pensamento e do mundo, até chegar a esse ponto aparentemente insuperável, que é o da pós-verdade, para então retomar uma visão realista que não vai mudar nada na realidade atual, mas que vai nos permitir talvez olhar para ela de um lugar que ela não é capaz de dominar. Se nós somos capazes de legitimar esse lugar, ou se pelo contrário só vamos estar aprofundando o poço sem fundo, em que os pós-modernos colocaram todo o pensamento anterior, dizendo que ele está perempto e que a história acabou, não sei, vamos ver quando chegar lá.